Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, conversando com mulheres que atuam na cultura goiana. E hoje eu estou aqui com uma entrevistada muito especial. Vou conversar com a Giovana Tavares, ela que é produtora cultural. Enfim, estou muito feliz de te receber aqui, Giovana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu estou lisonjeada, agradeço demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como dizemos ali, nosso grupo Maculelê. Para mim é uma honra estar aqui, estar nesse lugar, falando um pouquinho sobre cultura, sobre produção, cultura popular, que é o nosso lugar de fala. Muito feliz, gratidão pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Aqui no nosso podcast, eu sempre abro falando isso, né? A gente procura dar voz às mulheres que atuam na cultura. É muito importante dar palco, né? Para que mais mulheres se sintam incentivadas a fazer cada vez mais. Então, o nosso propósito aqui é esse. E você exemplifica muito essas mulheres que atuam aí na cultura. A gente está muito feliz de receber. Gratidão. Lembrando, gente, que esse podcast, ele é um projeto contemplado pelo edital de número 6 de 2023, Produção Audiovisual, Desenvolvimento e Finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Né? Então, é importante a gente falar também porque é um projeto de lei cultural. Então, vamos falar um pouquinho, Giovana, sobre o seu trabalho, né? Como produtora cultural. São 18 anos inserida na cultura, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e como que você entrou nesse meio cultural mesmo, nesse meio artístico. Bom, eu conheci o Alemão, que foi através dele, em 2005, através de um convite de 2 amigos para participar de do ensaio do Coro de Pau, que na época funcionava no quintal da casa que ele morava, ali no Água Branca. E aí eu falei assim, eu vou conhecer, né? Não sou nordestina, tenho uma cultura popular nas minhas raízes, mas tive contato na escola, quando eu era pequena, em Recife. Porque vim de Recife, mas sou baiana, meus pais moravam lá, então de lá que eu me mudei para Goiânia quando eu era pequena, tinha 8 anos de idade, e aí não tive mais tanto contato com a cultura popular como é no Nordeste, né, que tá muito dentro da escola. Lá é muito forte, né? Muito, muito forte, tá? Assim, é muito latente a cultura popular. E aí esses 2 amigos me convidaram para um ensaio aberto do Coro de Pau, que acontece até hoje, todo sábado, às 18 horas. E aí eu fui ter contato para conhecer. Não fui para tocar, mas para conhecer, porque a percussão em si, ela nunca esteve na minha vida. E aí eu fui conhecer esse projeto, que é um projeto, até hoje, ele é um projeto simples, né? Acessível. Uhum. E aí eles me levaram para conhecer. E aí fui, conheci o Alemão, e aí de cara ele já colocou um instrumento na minha mão e eu falei, não, porque eu nunca toquei. Ele, não, experimenta. Na ocasião foi uma meia-lua, que é como se fosse um pandeirinho, mas sem pele, com chocalhos, né? A gente chama de platinela. E aí ele me ensinou de forma simples a movimentar um instrumento, e eu vi que não foi difícil. Falei, olha, eu tenho até algo de ritmo em mim. Foi meio que instintivo. Totalmente. Pegou o instrumento e começou a seguir o ritmo. Fiquei assustada naquele momento até. Eu falei, olha, eu consigo aqui movimentar o instrumento. E aí fiquei curiosa. E aí, a partir desse momento, eu comecei a perguntar mais para esses 2 amigos meus, que hoje em dia é o DJ Múcio. Na ocasião, Múcio, ele já tinha esse olhar muito sensível para a música, tinha uma coleção gigantesca de LPs. E aí, esse lugar de DJ ainda era muito lento, a gente está falando aqui de 2005. E aí eu fiquei assim, também o meu outro amigo, o Alan Hahnemann, se formando como advogado na área penal, uma pessoa assim, inteligentíssima, já fazia parte de um projeto de unir-se a alguns amigos nesse lado da advocacia penal, pessoas inteligentíssimas que até hoje são meus amigos, a Érica, o Cleuton, pessoas que eu adoro, Claudinho, hoje já despontam nesse lugar da advocacia. E aí eu
fiquei curiosa e aí comecei a ir atrás do alemão, porque eu sou extremamente curiosa, hiperativa mentalmente, hiperativa demais da conta. E aí eu falei, fiquei indo até o alemão, curiosa por esse lugar da cultura popular, da música popular, porque ele trabalha com ritmos populares e na construção de instrumentos de percussão artesanal. Então isso me trouxe uma curiosidade e me remeteu à minha infância. Porque eu comecei a pesquisar sobre a música, os ritmos populares brasileiros, a construção de instrumento, que eu achei muito curioso, porque dentro da cultura popular nordestina nós temos ali o maracatu, nós temos a ciranda, mas eu nunca fui próxima a esse lugar do instrumento artesanal. E aquilo me puxou muito para minha ancestralidade, sabe? Para minha infância, para a minha época de escola, o que eu tinha vivenciado dentro da escola, lá em Salvador, em Recife. Porque dentro da escola, no Nordeste, você trabalha as danças populares, os cantos, a costura mesmo, né? O tricô, o crochê, a chita. E esses símbolos populares são muito presentes dentro da cultura popular nordestina. E aí aquilo me encantou. Só que eu não pensei em trabalhar com produção, nem com música, não quis tocar no bloco. Foi esse primeiro contato que eu tive com o alemão. E aí eu comecei a ficar ali atrás dele, sabe? Curiosa. Só que isso me levou para um lado romântico. Ah, não acredito. Juro pra você, me apaixonei pelo alemão, você acredita? Gente, então assim, acaba que esse encontro, ele te trouxe mil coisas boas ali. Nossa, te foi trouxe a música, te trouxe o resgate cultural, suas raízes e te trouxe um amor. Foi um encantamento, assim, sabe? E ele uma pessoa tão simples, tão acolhedora, tão sensível. Aquilo me trouxe um olhar, assim, tão diferenciado. Porque eu já era uma mulher feita, né? Com 33 anos, o alemão com 36 anos, mas eu no auge do meu potencial, eu estava recém-separada, ele também recém-separado. E aí nós, assim, ávidos por nos encontrarmos. Ele havia se mudado para Goiânia, porque ele não é goiano, ele é paulista. Isso que eu ia te perguntar. Ele é de São Paulo, de Itaquera, de um lugar assim que é explosivo enquanto potência cultural. Ele tem uma trajetória cultural muito diferenciada. Um homem branco que durante anos foi inserido dentro da cultura afro-brasileira. O mestre Lumumba, que era uma referência, que nós perdemos o mestre Lumumba esse ano, no começo do ano, por causas diversas de saúde, uma referência fundamental dentro da cultura afro-brasileira em São Paulo. E ele levou o alemão desde jovem, 17 anos, para se inserir dentro da cultura afro em São Paulo, que tinha como é que eu vou dizer? Um lugar muito forte. Mestre Lumumba era uma referência muito poderosa. E era não só dentro da música, porque um mestre dentro da música afro-brasileira, afro-paulista, né, por assim dizer, mas era também uma referência dentro da cultura de matrizes africanas, da religiosidade, né? Então, o alemão, ele foi o primeiro filho da casa de santo do mestre, que era também babá, balorixá. Então o alemão, ele teve uma vivência muito profunda em diversos campos da cultura. Aprendeu a construir instrumento, vivenciou dentro de uma casa de santo, de candomblé, que é uma casa que é oriunda de uma casa do Apofunjá, que é uma casa importante ali de Salvador. Então ele teve conhecimento. Então você imagina eu conhecer uma pessoa que eu estava vindo de morar na Europa, vindo de Barcelona, depois de 6 anos, recém-separada, buscando o meu lugar como mulher, como potência naquele momento, né? Tentando me encontrar profissionalmente, que eu tinha me formado em Barcelona como fotógrafa.
E eu tentando encontrar esse lugar aqui em Goiânia, que era um lugar que me direcionava para uma fotografia mais quadrada, que era casamento, aniversário, e eu querendo explorar um potencial social. E esse lugar social dentro da fotografia não tinha esse lugar de documentário, que era esse lugar que eu queria, e eu me deparo com o alemão. Aí eu fiquei enlouquecida. Realmente. Meu coração, ó, pá, 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 pá. Mas aí me levou para esse lugar romântico primeiro. E aí eu fui conhecendo ele. Aí ele foi me despertando um olhar para a cultura, para a produção local, para a produção cultural mesmo, do próprio Coró. Porque tudo foi se misturando um pouco. Então eu me coloquei primeiro como companheira, de conhecê-lo. E aí aprender um pouco sobre o fazer. Então o fazer na construção de instrumento, como era para ele ser um produtor? Naquela época ainda não tinha um reconhecimento como mestre de cultura popular, mas todo mundo reconhecia ele como uma pessoa especial, de muito conhecimento dentro da cultura afro-brasileira, dentro da cultura popular brasileira, porque tem um conhecimento muito vasto de ritmos populares brasileiros. É impressionante, assim, né? Não só os ritmos nordestinos, que ele tem um profundo conhecimento, porque ele, através do mestre Lumumba, do trabalho cultural que ele desenvolveu em São Paulo, ele teve muitos acessos culturais. Ele teve um mestre, né, que ensinou ali, repassou todo o conhecimento embasado nos ritmos, na religiosidade, e ele foi seu mestre também. Também. Né? O alemão, ele é meu mestre. Ele é seu mestre. Ele te inseriu nisso. Exato. Dentro da banda Coró de Pau. No primeiro momento. Do bloco Coró de Pau. Do bloco, né? Isso, do e bloco aí depois te levou para a questão do artesanato em si, que é a produção e confecção dos instrumentos. Isso. Na verdade, eu trabalho em diversas frentes no Coró, junto com ele, né? Porque nós não temos uma dependência direta com os editais de fomento. Então, nós somos um grupo que optamos ao longo desses 22 anos, não quer dizer que nós não tenhamos em determinados momentos da vida profissional optado por ter esse fomento dentro do projeto do Coró. Mas nós lutamos para divulgar todas as frentes que o Coró trabalha, que é a construção de instrumento, que é as apresentações musicais, que é a divulgação do nosso projeto de forma independente. Nós não dependemos de fomento algum, mas isso não quer dizer que nós, uma vez ou outra, não tenhamos os projetos de lei de incentivo que são importantes. Fundamentais. Né? Fundamentais. A gente acredita que é fundamental que os grupos lutem por isso. E você falou, eu disse banda, você falou bloco. Explica pra gente qual que é a diferença, assim, pra gente entender direitinho essas nomenclaturas e como que funciona. Bom, a gente parte então lá desse começo, quando eu conheci o alemão. Quando eu conheci o alemão, eles estavam, a banda Coró de Pau estava lançando o CD no Cerne da Madeira. Que a banda, ela não deixa de ser a vitrine do projeto, porque a banda, o que é? No nosso caso, não é uma banda qualquer, né? Quando eu conheci o alemão, antes de eu conhecer o alemão, na verdade, eu tive referência de que o alemão colocou no palco já 22 pessoas, para representar o que é o projeto Coró de Pau, que tem uma potência percussiva. Então, o Coró de Pau, ele representa a percussão popular. Então, ele tem guitarra. A banda tem guitarra, tem baixo, mas ela tem 3 alfaias, ela tem surdo, ela tem uma cozinha que nós chamamos, que são os efeitos percussivos, que é triângulo, chocalho, tamborim, tudo que envolve a cozinha, entre aspas, da percussão, que são os efeitos percussivos. Então a gente dá uma potência muito grande em palco, enquanto banda, para o poder da percussão. A percussão, ela está em primeiro plano, né? Uma banda comum, ela tem como composição musical bateria, que é percussão, mas na bateria você encontra uma diversidade de timbres que você atende à percussão. Guitarra, baixo e voz. Talvez um back vocal, né?
para somar com a voz principal. E dentro do coro de pau, por exemplo, por isso que o alemão e o coro de pau é uma referência nesse sentido, a percussão ela é muito potente. E para ela ser potente, ela tem que ser grande. E para ela ser grande, ela tem que ser numerosa. O volume da percussão, só a bateria não nos atende. Então tem a bateria, no nosso caso, tem bateria, mas aí tem surdo, tem alfaia, como graves. Aí a gente ainda tem uma cozinha com uma pessoa que tem um potencial assim de elementos percussivos muito grande. Aí tem que ser 2, 3 vozes, além da voz principal, para dar conta de todo esse do peso, né? Como diria o Nação Zumbi, nosso maracatu pesa 1 tonelada, né? Porque verdade. Senão os instrumentos abafam a voz, né? E não aparece ali. Exatamente. Então, e aí, como você perguntou, a diferença para bloco é que o bloco ele já não tem a harmonia. Mas no caso do coro de pau, a gente também tem esse trabalho. Por exemplo, a gente faz casamento. Então, para fazer casamento, a gente leva a percussão. Aí tem um companheiro que já trabalha conosco há muito tempo, que é o Cezinha Faleiro, que é amigo do alemão, que fazia parte do trieiro, que também é uma extensão do coró, são os filhos do coró que a gente fala, né? Grupos que se sentiram representados nesse lugar e também trilharam o próprio caminho, né? Cultural. O Cezinha, ele vem com a guitarra, vem com a voz, aí vem a Maíra, que é a companheira do Cezinha, fazendo também voz junto com ele, e aí vem o bloco. Vem o bloco com com o alemão puxando ali no repique, aí tem tamborim, tem chiquerê, tem gazá, aí tem caixa, tem surdo, tem alfaia. Aí você pensa no carnaval, por exemplo, que é o nosso melhor momento, e um dos carnavais, né, um dos dias de carnavais que a gente que tem o nosso maior potencial, que é o Carnaval dos Amigos, que já fazemos há mais de 10 anos, acho que 16 a 17 anos. Bem a gente leva já. muito, a gente leva 100 pessoas tocando, então é muito pesado. Então essa é a diferença, né, do que é bloco, do que é banda. Do que é fábrica, a bambaque artesanal, que também é um lugar onde a gente representa o artesanato, nesses elementos que o alemão traz, nesse conhecimento que ele teve ao longo dos anos com o mestre Lumumba, de construir o instrumento, porque acaba que o coro de pau é uma referência, porque a gente atende de forma circular todos os elementos possíveis para a gente se autossustentar. A gente produz os instrumentos que nós tocamos, a gente ensina a fazer, a gente toca esses instrumentos, ensina a tocar, a gente produz porque busca atender, vende instrumento, vende, entre aspas, né? Vende musicalmente, porque a gente também trabalha com apresentações musicais. Existem datas específicas que nós já temos uma constância, que é carnaval, fica, canto da primavera, sempre estamos ali, ou convidados pelas prefeituras, né, desses projetos, né, que já acontecem há algum tempo, ou a gente vai por um convite de um projeto da cidade, ou a gente vai na Tora mesmo, que às vezes eu digo que a gente é na Tora Produções, né, que vai na cara e na coragem, muito na curiosidade minha do alemão, e a gente circula muito, já fez ao longo desses anos, atendemos diversos parceiros, tanto institucionais, públicos e privados, como faculdades diversas, PUC, UFG, UEG. Eu vou te falar que o Coro de Pau ele teve uma importância muito grande para mim, né, particularmente falando, porque minha primeira formação é geografia, né? E aí eu tinha tinha apresentações culturais ali na Católica na época, hoje PUC, né? E uma das primeiras apresentações que eu tive a oportunidade de assistir foi o Coro de Pau. Olha! Né, lá na área 2 da PUC. Uhum. E eu nunca me esqueci. Eu assisti várias depois disso. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Ainda mais por conta da minha área, né, geografia, a questão social toda que estava envolvida, a questão de pesquisa que vocês fizeram para... Eu não me lembro na época se você já estava, fazia parte da composição, porque deve ter sido ali por volta de 2000 Não, acho que não. Você foi a partir de 2008? 2005. 2005? Então provavelmente. Até você já estava. Eu entrei em 2004, fiquei até 2008. Então, provavelmente já estava, assim, integrando. Nós fizemos os primeiros projetos que a PUC realizou ali no setor universitário, que aglutinava,
que atendia a população externa. Eu não lembro agora desse projeto, que tem ações culturais, que aí tem as faculdades, elas se encontram num lugar específico, que agora que acontece ali no Parque Ateneu, porque também não existia na época, onde ela atende a população em geral. A faculdade de farmácia, a faculdade de biomedicina, a faculdade de direito, elas fazem um atendimento ao público. Então, lá em 2005, o Coroa de Pau participou ali no setor universitário. E me marcou demais. Hoje, eu estou muito lisonjeada mesmo de receber aqui, porque fez parte da minha história. Ai, axé, minha irmã. Então, foi lindo. E hoje em dia, o grupo, ele conta com quantas pessoas? Olha, o Coró, ele tem uma especificidade, que é a rotatividade. Como é um projeto socioartístico, poucas pessoas, elas continuam no Coró. Por quê? Porque a gente precisa ainda, não falo só de Goiânia, mas pelo nosso país, que é uma coisa que eu morei fora há algum tempo e a gente percebe essa diferença, da questão do voluntariado. Eu acho que a gente precisa trabalhar com muito mais profundidade essa questão, sabe? Do voluntariado. E o nosso projeto, ele é carente desse lugar. Como eu falei para você, como nós não dependemos exclusivamente de editais públicos, fica muito difícil a gente pagar pessoas para colaborarem de forma permanente para nós atendermos a população, que é com professores, pedagogos, psicólogos, porque precisa esse atendimento, né? Além disso, formações artísticas, aí trazer para compor até o nosso projeto, mas também para divulgar e fortalecer projetos parceiros dentro do Coroa de Pau, a dança, o teatro, que é nosso sonho ter, porque a gente tem contato direto com as produções artísticas de Goiânia, somos amigos de diversos artistas de linguagens diversas, mas a gente não consegue trazer esse público para dentro do Coroa de Pau. Não só para atender o nosso trabalho artístico, o bloco, a banda, porque seria maravilhoso a gente ter uma composição mais ampla artisticamente, como vitrine, né? Então a gente fica meio deslocado para atender de uma forma mais contundente a população que nos procura. Porque são 22 anos ininterruptos, nem durante a pandemia. Durante a pandemia, nós, desde casa, como não podíamos atender fisicamente as pessoas, que é o nosso trabalho, é trabalhar com aglomeração, né? Que é bloco, é banda, é construção, ensinar a tocar, ensinar a fazer instrumento. Nós fazíamos lives, tivemos que aprender rapidamente a lidar com a internet, porque eu também faço trabalho de comunicação do Coroa, eu e o alemão. O alemão ali através do computador e eu através da rede social. E tanto que eu tive que ampliar as nossas páginas do Instagram, por orientação de uma aluna nossa, que agora é uma parceira, toca também no projeto, né, no bloco. Já fez parte da banda. Ela falou assim: Giovana, olha, não, a gente tinha só, na época, tínhamos só o Instagram do Coro. Ela falou assim: olha, talvez fique confuso as pessoas encontrarem todos os projetos que o Coro a diversidade que o Coro né? Que é fábrica, projeto Coro Mulher, que atende só as mulheres, produção artística. Então você cria todas as páginas. Eu falei: meu Deus do céu. E aí vai eu, né? Coroa de Pau, @Coroa de Pau, depois @Coroa Mulher, depois @Percussão Afro-Coroa, depois @Bambaque Artesanal, depois @Giovanni Alemão Coroa. Eu falei: meu Deus, e depois @Banda Coroa de Pau. Ou seja, 6 perfis no Instagram para você alimentar permanentemente. E eu ainda tenho esse trabalho, né? De produtora cultural, além de artesã, além de empresária, além de arte educadora, enfim. Né? É múltiplo. Mãe de pet, esposa, psicóloga, pedagoga. Mulher, então, né? Mulher. É bem isso mesmo. Bem Tendo isso. que atuar frente a diversas áreas ali para fazer acontecer mesmo. Isso. Um dos projetos que você falou foi da Fabriquinha, que vocês chamam carinhosamente de Fabriquinha, né? Bambaque. Fabriquinha, isso. As pessoas que querem entrar, que querem colaborar, que querem aprender, como que faz? Fala com vocês, tem que ter algum tipo de conhecimento prévio
tanto na música como no artesanato, quais são os requisitos, como que funciona? Explica pra gente um pouco desse projeto em específico. Então, como eu falei para você a princípio, o alemão ele aprendeu a construir uma gama de instrumentos, não só de percussão afro, mas também da cultura popular brasileira, mais tradicional no caso, né? Que os surdos, alfaias, e aí se a gente fala de efeitos, chequerê, ganzá, é, dentro da percussão afro, djembe, atabaque, e aí a gente entra com instrumentos mais instintivos, naturais, pau de chuva, aí tem o bongô, a pulsi, nossa, uma diversidade gigantesca. Como é acessível essas construções? Nós fazemos formação ou nós criamos projetos de construção artesanais ou nos disponibilizamos a ensinar. O alemão sempre, com a pandemia, isso foi facilitou tanto esse acesso, porque antes é engraçado que a gente não lembra nem como era antigamente, sabe? Porque ele sempre acessibilizou, as pessoas sempre tiveram muita facilidade de chegar até o alemão, através do boca a boca. Alguém aprendeu e falou assim, não, olha, eu conheço o alemão, vou te passar o telefone dele, você pode ir até ele, leva seu instrumento, aí ele já ensina a afinar, ele já ensina a trocar uma pele, ele é muito acessível. E aí, com a chegada das redes sociais, e aí de forma lenta, primeiro lá atrás, e-mail, Orkut, isso não foi diferente. A gente foi acessibilizando dentro dos lugares onde a gente trabalhava. No primeiro momento dentro de casa, porque como eu falei para você, quando eu conheci o alemão, ele trabalhava em casa, então o bloco ensaiava em casa, ele fazia construção de instrumento em casa. Quem queria saber onde ele estava, vinha até a nossa casa, e aí ele acessibilizava esse conhecimento na construção de instrumento. Depois, aí, com o tempo, nós fomos ali para uma sede que foi ali na Rua do Lazer, onde nós desenvolvemos, também não ficamos muito tempo, porque trabalhar com percussão não é fácil, porque trabalhar o bloco, então o bloco, entre aspas, é barulhento, então a vizinhança não dá conta, a gente teve que ir ao longo dos anos mudando constantemente de lugar, né? Então, mas em todos os lugares onde estivemos, o acesso ele foi muito fácil. O alemão ele nunca se negou a ensinar a construir, a ensinar a trocar uma pele, a ensinar a tocar. A gente nunca partiu do pressuposto de cobrar. Uhum. Sempre foi, o acesso ele sempre foi muito fácil. A gente nunca pensou no primeiro momento em cobrar dinheiro para levar o conhecimento até a pessoa. Nunca fomos assim, né? Eu acho que a gente se afastou um pouco desse lugar de editais, muito por conta disso. Isso não quer dizer que a gente não precise de dinheiro, porque é disso que a gente vive. O primeiro carro-chefe para pagar as nossas contas é a venda de instrumento. Mas isso não quer dizer que a gente não facilite esse acesso ao conhecimento, né? Então, as redes sociais teve esse lugar de acesso. Então, a gente aprendeu com a pandemia a lidar com YouTube, Instagram. O alemão, ele tá muito ali no Facebook, ele não gerencia as outras páginas. Eu faço isso. Então, o fato dele estar constantemente ali no computador, porque ele aprendeu a lidar com o computador ao longo do tempo sozinho, ninguém nos ensinou, com muita curiosidade. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que a curiosidade é o primeiro pontapé para você aprender qualquer coisa, né? Você ter esse olhar mais simples, né? De, poxa, como é que eu posso aprender aquilo? Então, isso te faz ir até uma pessoa que te abre perguntar para ela como é que faz aquilo, e aí buscar ali agora pelo computador, pelo celular, como é que a gente chama o Google de oráculo, né? Oráculo. Me diga aí onde eu encontro isso. O Deus Google. É o primeiro acesso agora, mas a gente não perde aquele lugar de pessoalmente ir até uma pessoa e perguntar. Eu, como produtora, eu acredito que ainda a cultura como um todo, ela precisa ter uma rede de apoio. Isso significa que você precisa estar em diversos lugares. Na universidade, buscar desde o cargo máximo que precisa nos atender, né, a todos os cidadãos,
dentro de uma Secretaria de Cultura, desde o secretário até a pessoa mais simples, precisa ter esse trato, né? Para você ter um conhecimento geral sobre tudo, né? Para você poder entender como desenvolver seu próprio trabalho, para que nós, enquanto pessoas naquele lugar importante de fala, para que todo mundo possa entender quando você fale. Desde a pessoa mais simples, que não tem um conhecimento mais abrangente sobre tudo, até a pessoa formada. Ter uma linguagem acessível para que todos entendam. Eu falei assim, olha, essa pessoa ela realmente precisa do meu apoio. E hoje, Giovana, você integra o Conselho Municipal de Cultura, né? Isso. Mesmo o Coró sendo independente, o projeto sendo independente, é muito importante as leis de incentivo à cultura. E você, ocupando esse espaço agora, estando inserida, consegue dar mais visibilidade, consegue ser mais atuante, consegue cobrar, né? Fala um pouquinho de como que está sendo essa nova etapa agora para você. Eu me sinto lisonjeada, privilegiada por estar nesse lugar. Por quê? Porque para mim, especialmente, e para o alemão, eu digo do nosso lugar de fala, mas com o olhar para o nosso segmento como um todo. É muito difícil entender sobre os editais, a complexidade das leis, né? A linguagem mesmo. Outro dia, para você ter uma noção, que tem a ver, mas não tem a ver, eu sou muito curiosa, então eu assisto muito TV, vejo muito, estou muito atenta ao Instagram, notícias diversas, sigo muitas páginas, e aí tenho muita curiosidade, o alemão também, então a gente está atenta a tudo quanto é notícia, de todos os tipos. E aí eu percebi outro dia no jornal, na TV, que os juízes estavam sendo formados, e no Mato Grosso, se não me engano, para começar a desenvolver uma linguagem mais popular para o atendimento popular. Para ser mais acessível. Porque o atendimento tem que ser popular, né? É para a população, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu falei assim, nossa, olha que louco. E nesse momento a gente estava passando pela Conferência Municipal de Cultura, que eu prometi para os meus colegas, que eu falei assim, não, agora eu vou estar ali nesse lugar, parar de reclamar que não é acessível, para entender um pouco, né? E aí, na conferência, naquele momento na conferência, as falas e as discussões estavam em torno justamente da construção do Plano Municipal de Cultura. Um lugar que eu falei assim, nossa, eu não sei o que é o Plano Municipal de Cultura, assim, profundamente. Mas não quer dizer que eu nunca tenha ouvido falar. Porque em 2014, nós fomos trabalhar em Quirinópolis, sudoeste goiano. Ali perto de Santa Helena de Goiás, Caçu, por ali, né? Fomos convidados para fazer um projeto que chamava na época Projeto Jovem do Futuro, pela Prefeitura de Quirinópolis, para atender com a percussão os jovens e crianças. E aí, nesse momento ali em Quirinópolis, nós tivemos a oportunidade de fazer uma espécie de laboratório. Porque aqui em Goiânia, o Coro de Pau, até 2014, atendia a jovens universitários, especificamente. Musicalmente, quero dizer, né? Mas o alemão sempre foi acessível para construir um instrumento, ensinar a construir, tal e tal. E aí, naquele momento ali em Quirinópolis, eu, com muita curiosidade, os editais abrindo para pontos de cultura. E aí nós tínhamos uma proximidade muito com a primeira-dama da cidade, que tinha um olhar ali na frente de querer fazer mais coisas para a cidade, levar mais fomento cultural para a cidade. E aí eu falei assim, olha que mulher danada, primeira-dama. Falei, vou lá cutucar ela. E aí, percebendo isso, o governo federal ele lançou um edital para as prefeituras se inscreverem para abrirem pontos de cultura nos municípios. Eu falei, olha... E aí falei com o coordenador de projetos especiais, que eles abriram essa pasta, que era o Oscar Freire, que virou um grande amigo nosso. Aí ele falou assim, olha... Foi para ele, falou assim, olha, a Giovana falou que vai abrir esse edital aqui, bora escrever? Aí eles falaram assim, você vai ter que escrever. Eita. Eu falei, Jesus Maria José, como é que eu vou estar nesse lugar aí?
Aí eu comecei a buscar referências aqui em Goiânia. Por conta da história do Coró, nós temos muita referência de pessoas que escrevem projeto. E aí fui atrás do Delgado Filho, que é um parceiro de mais de 10 anos, que é da Escola de Samba Lualá, que ele é um produtor executivo, produtor cultural, junto com o Sêmio, que é seu companheiro de vida e de trabalho também. Eles têm um projeto cultural que é a Escola de Samba Lualá, que atende uma comunidade gigantesca em vários municípios aqui, não só de Goiânia, mas do estado, mais próximos a Goiânia, né? Falei, Delgado, me socorra. E ele também estava atendendo na cidade, o Sêmio, dando aulas de teatro, porque eles têm essa formação teatral. O Delgado Filho é uma referência no teatro goiano e goianiense. Falei, Delgado, como é que eu vou escrever um projeto dessa consistência, que é um projeto de cultura para a cidade, para fomento da cidade? E aí ele começou a me ensinar, falar sobre as leis e tal. E aí o que nós percebemos naquele momento? Que a cidade não tinha um sistema municipal de cultura. Porque precisava de ter uma secretaria de cultura. A pasta, né? Não tinha, porque precisava dessa secretaria na cidade para poder fazer a inscrição. Eu falei, bora correr, porque aí precisa ter um Conselho Municipal de Cultura. Aí eu comecei a entender. A partir daí, minha irmã, a curiosidade me deixou louca. Porque eu não entrei nesse lugar não fui conselheira, nada disso. Eu estava como uma pessoa que ia auxiliar na época era a Superintendência de Cultura, a montar o conselho, a criar o Sistema Municipal de Cultura. Então isso me abriu um leque gigantesco para a cultura. E aí quando eu venho para Goiânia, porque a prefeitura não se renovou lá, eu já voltei para realizar as ações do Coró com uma visão muito maior. Abriu o leque. Nossa, porque como eu falei para você agora mesmo, foi um laboratório a cidade. Lá nós atendemos as pessoas da terceira idade, atendemos criança, atendemos pessoas com deficiência, criamos um leque de conhecimento que nem nós sabíamos do nosso potencial cultural e trouxemos para cá. Então o Coró começou a atender pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças. Eu criei o Coró Mulher, um lugar de atender só mulheres. Então foi maravilhoso para nós, politicamente falando, que é uma política cultural, é uma política. Aí nós entendemos o nosso lugar que nós já exercíamos, que é uma política cultural que já exercíamos. A gente só se entendia como artista, nos entendíamos como artistas. E isso abriu um leque de falar assim, meu Deus, a gente faz uma política cultural e nós nem imaginávamos. Não tinha nem noção, né, da importância social, do papel social que cumpria. Nenhuma. Então, quando eu venho para esse lugar agora do Conselho Municipal de Cultura, é como uma memória ancestral, entre aspas, porque me traz para minha infância, onde eu vivenciei esse lugar simbólico que é o lugar da cultura popular e toda essa trajetória do Coró e essa trajetória política que nós construímos nessa oportunidade lá em Quirinópolis, unida todo o meu conhecimento do Coró e todas as ramificações que o trabalho do Coró nos trouxe para lidar com o teatro, porque nós temos amigos de 22 anos que são atores, atrizes, produtores culturais, produtores executivos, na dança, dentro das universidades. E aí a gente fala que as universidades elas têm um potencial gigantesco, porque elas também têm arte. Aí a gente vai para o lugar das atléticas, porque criaram a gente fala das baterias universitárias, que somos pioneiros aí na criação das baterias universitárias. Aí a gente fala das bandas que estão dentro das escolas, que é um lugar também que vem se perdendo ao longo do tempo. E aí são diversos lugares que a gente, quando agora debate dentro do Conselho Municipal de Cultura, eu estou na área da música, junto com a minha queridíssima, maravilhosa Nina Soldeira, que está no lugar representando a sociedade civil, porque eu, dentro do lugar da música, represento o poder público, mas tenho esse olhar, não só do olhar do poder público, porque já estive nesse lugar, Sim. Quando venho ali de Quirinópolis, e não só desse lugar, mas entendendo que a gente faz um papel político fundamental para a cultura popular goiana, goianiense e tradicional, cultura popular tradicional, que esse é meu lugar de fala.
E o conselho, ele vem me ensinando muito, porque é desse lugar que eu falo para você que é muito difícil entender sobre os editais. Então, o que dialogamos ali e que a gente levou para dentro das conferências, quando a gente começou a entrar nesse lugar das conferências municipais, estaduais, e também aconteceu agora, retornou a discussão do Plano Nacional de Cultura, né, através desse último trabalho que o MINC abriu as portas. A volta do MINC também foi uma alegria muito grande, né? Quando ele traz para essa discussão dos mestres, das mestras, desse fazer oral, que de onde é muito distante os editais para esse lugar. Sim. Então, eu descobri recentemente, dentro da conferência estadual, nesse primeiro edital que a Lei Goiás trouxe, esse ano especificamente, onde você poderia apresentar de forma, através do vídeo e do áudio, o seu projeto. Levar a sua proposta que não fosse só escrita, mas através de uma orientação de um produtor executivo, você poderia apresentar a sua proposta de forma oral. Isso me deixou tão feliz, e aí é desse lugar que eu falo ali dentro do Conselho Municipal, que é a gente trazer visibilidade para esse lugar, de trazer uma linguagem mais acessível. Então, nós fazemos uma caminhada já há algum tempo, indo até o Ministério Público, e aí eu agradeço muito quando eu tenho um espaço dentro do Ministério Público através do Dr. Juliano de Barros, que é da área do meio ambiente, que ele chegou até nós por conta do barulho, da AMA, mas o Dr. Juliano é uma pessoa maravilhosa, ele teve um olhar sensível, porque ele já trabalhou com cultura dentro da história de vida dele lá em Goiás, então ele não veio nos punir. Ele veio nos conhecer, entender essa problemática, mas assim, muito direcionado à lei, porque uma pessoa que tem esse olhar precisa ter. Tem que ter, né? Então, nós temos aí uma problemática que dialogamos muito com ele em relação à questão dos decibéis, porque ainda é muito retrógrado a lei, quando ela é muito contundente para paralisar um colega artista nos bares, porque a cultura precisa fluir. Goiânia está crescendo. Há alguns anos atrás, Goiânia ainda era dividida por zonas, né? Ainda como a gente pensa nos Estados Unidos, né? Onde é só moradia, onde é só comércio. Goiânia agora cresceu. Cresceu. Não tem e acaba um que lugar só a demanda residencial. por cultura, ela cresce junto. Goiânia é diversa. Sim. Aí você percebe que se você pensa numa cidade empresarial, como tem sido pulsante Goiânia, você pensa que todos os bairros de Goiânia, você também, além de comércio, você tem bares, você tem casas de cultura, você tem espaços culturais diversos. Então, como é que você vai controlar através de um decibéis que não nos atende? Não só a música percussiva, mas a cultura em si. Nem todos os lugares que funcionam em Goiânia, eles têm uma acústica. Eles são espaços abertos. E aí, ao lado, você tem uma casa, ao lado você tem um prédio, ao lado você tem... Então, é uma discussão que ela tem que acontecer a curto, médio e longo prazo. Por conta desse crescimento que ele não vai ser freado, né? O crescimento da cidade em si. E doutor Juliano, Ministério Público, aí doutor Marcelo Miranda, Ministério Público, que é da área do Centro Operacional... que é o CAO, Centro de Atendimento Operacional, que está atendendo a direitos humanos. Aí vou para a Secretaria de Direitos Humanos Municipal, e eu corro todos os lugares que eu acho que é pertinente falar de cultura. Porque eu acredito que a cultura precisa ter uma rede de apoio. Sim. Que não é só política partidária, que também estou ali na Câmara Municipal Câmara Municipal de Goiânia, vou à Assembleia, eu de forma que eu falo para o Alemão, eu falei, olha, eu vou perturbar todo mundo.
ocupar todos os espaços, né? É fundamental. É fundamental, é muito importante. Fundamental. A gente reconhece e agradece, inclusive, por você estar à frente e, assim, fazendo pela cultura, né? Trazendo as mulheres para perto com o seu projeto Coral Mulher também, que eu achei fantástico. E em todas as outras frentes. Então, muito obrigada por isso, Giovana. Eu que agradeço. A gente, infelizmente, chegou ao fim do nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, porque é um assunto que vai tendo vertentes ali, né? E a gente vai tendo muita coisa para falar. Sim. Mas eu te agradeço demais por estar aqui no nosso espaço. As portas estarão sempre abertas para você. Eu te desejo muito sucesso em toda a sua trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz pela oportunidade que as mulheres tenham voz aqui nesse espaço. Agradeço também a oportunidade desse projeto ter sido contemplado, porque os editais são fundamentais. Sim. Que eles nunca mais deixem de existir como ferramenta, porque a gente se sentiu muito abandonados durante um curto período, mas que pareceu interminável. Né? É verdade. Axé, minha irmã. Axé, caminhos abertos para todos nós. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar aqui mais um episódio do Elas na Cena e te convido para acompanhar nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, YouTube, e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau.